Ok, então o nosso curso são essas duas referências, tá? Deixa eu permitir a entrada do aluno. Ok, seja bem-vindo. E vamos iniciar, não em derivadas parciais, mas com a sequência, a necessidade, precisaríamos de fazer uma revisão aqui, nos capítulos que estão envolvidos ali, no assunto envolvido a vetores, ok? Porque depois nós teremos integrais de linhas, integrais vetoriais, e quase o curso inteiro, a parte mais pesada do curso, envolve vetores e cálculo vetorial, tá? Então, depois a gente volta na parte derivada parcial, ok? Então, isso aqui, esse conteúdo que agora eu vou discutir aqui, vetores, isso aqui está no cálculo, está no livro, acho que é o capítulo 12, tá? 12, o capítulo 13, tá? Deste outro. Eu posso passar também depois o PDF para vocês do livro, né? No WhatsApp para vocês. Mas tem aí na rede. Tá? Vamos lá. Fazendo uma revisão aqui de vetores, né? Você tem os vetores, eles têm entre dois pontos. Se você pegar entre dois pontos, né? Dois pontos, um ponto P1 e um ponto P2, você pode traçar uma reta aqui entre esses dois pontos, né? Uma reta. Então, isso é uma reta. Agora, o vetor, além dele, entre esses dois pontos, o vetor ele é uma reta, né? Mas que ele possui um sentido, tá? Então, isso aqui poderia ser o sentido, por exemplo, oeste e o sentido leste, tá? O vetor ele pode estar apontando do oeste para leste, né? Então, além da direção, né? Que é oeste e leste, tanto faz, que uma reta, ela dá conta disso, o vetor, ele tem algo a mais, ele tem também um sentido, tá? Os vetores aqui, seguinte, se você tem um vetor, por exemplo, um vetor A, e um outro vetor, um vetor B, entre esses dois vetores você pode realizar somas de vetores, né? Soma de vetores. Então, vamos lá, fazer uma soma desses dois vetores aqui. Eu posso fazer para ficar mais simples aqui, colocar um eixo analítico, né? Vocês acho que já tiveram aula de geometria analítica, e vocês lembram disso daqui. Então, você pode colocar um eixo, tá? Um eixo. E nesse eixo aqui, nós vamos definir, por exemplo, essa direção x e o y. Esses vetores aqui, por exemplo, estão no plano, tá? Em 2D, em duas dimensões. Então, vamos lá. Esse primeiro vetor aqui, o A, ele vai ter a componente dele, em x, né? Vou colocar em vermelho aqui. Ele tem a componente dele. Uma componente, que é o A de x, tá? Poderia ser 2 metros, 3 metros, uma componente desse vetor nessa direção aqui. Essa direção aqui nós vamos chamar que são os vetores bases, o I, né? E para cima, o J, ok? Então, esses vetores são vetores unitários, né? Se for em 3 dimensões, é I, J e K. O módulo deles, módulo de I, é igual a um módulo de J, igual a um módulo do K, igual a 1. Então, são vetores unitários, de base. Onde que está o K? O K, ele estaria aqui, saindo perpendicular ao plano XY. Aqui você tem o K. Esse aqui seria o Z, e aqui o K. Ok? Unitário. Bem, então vamos voltando aqui ao nosso vetor. Nosso vetor A, ele tem uma componente A de x, o vetor A. Ele tem a componente A de x na direção I, ok? E ele tem uma outra componente
que é um A de Y, na direção J, subindo, mais um A de Y na direção J, ok? Então, esse daqui é a representação vetorial desse nosso vetor A. O vetor B, mesma coisa, ele também tem a componente dele. O vetor B, ele tem a componente dele B de X, e uma componente dele que sobra, né, que é o B de Y. Então, o vetor B tem a componente B de X na direção Y, mais o B de Y na direção J. Bem, agora como que realizamos a soma desses vetores aqui, né? A soma desses vetores. A soma desses vetores é bem simples. O A mais o B é só a soma das componentes aqui. O A de X na direção Y, B de Y na direção Y. Então, você vai ter a soma de A de X, coloca em evidência o Y, o B de X na direção Y, mais a soma na direção Y, A de Y mais B de Y na direção J, ok? Então, é só a soma das componentes dele, né, desses dois vetores, e aí você tem, tanto faz, o A mais B é igual, se você a soma comuta, né, é o B mais A também. Não importa a ordem aqui, nesse caso, da soma, tá? Então, isso aqui é como que você soma esses dois vetores. Se você observar aqui, o vetor soma, ele vai ter a soma, ele é um vetor tal, né? Aqui no plano, um vetor tal, que ele vai ter a soma de A de X, o B de X, soma aqui embaixo. Ele usa essas duas somas, as bases aqui, na direção Y. Okay? E ele soma as duas componentes na vertical, em Y, né? E dá a componente dele na direção J. Ok? Então, ele vai ser um vetor que ele vai ser, vai estar relacionado, o início aqui, o A. Se você colocar o A, transportar esse outro B para cá, você vai ter. Não está legal. Vou apagar aqui. Ele tem que ser. Se você transporta esse vetor aqui, ó, transportar ele para cá, só tentar desenhar aqui, o B aqui. Que é mais fácil. Você, no final do A, você coloca o B, transportado para cá, e você vai ver que esse vetor resultante, ele vai ser o A mais B. É esse daqui, ok? Então, essa é a soma de vetores, não tem muito segredo. Subtração de vetores é a mesma coisa, tá? Então, se você colocar o A menos o B, você vai ter, simplesmente vai ser o AX menos o BX na direção Y, mais o AY menos o BY na direção J. Agora, claro, né, o A menos o B é diferente do B menos o A, né? Você olha pela relação aqui, ok? Na subtração. Ok, isso daqui é soma e subtração de vetores. Um outro conteúdo importante que nós precisamos entender também a respeito de vetores é o quê? São produto, né? Então, você tem dois tipos de produtos. O produto escalar e o produto vetorial. Vamos começar pelo produto escalar. Como que se dá o produto escalar? O produto escalar, você vai ter o I, produto escalar com I é igual a 1. O J, produto escalar com J é igual a 1. O K, produto escalar com K é igual a 1. E os diferentes dão todos zero no produto escalar, por exemplo. I, produto com J, é igual a 0. J, produto com K,
igual a zero. Os diferentes dão zero, ok? Então, isso aqui é a definição do nosso produto escalar. Vamos fazer um exemplo aqui, simples. Como que fica um vetor, por exemplo, que você tenha lá um vetor A, que é igual a 2 na direção I, mais 3 na direção J, produto escalar com o vetor B, que seja, vamos colocar aqui, 5 na direção, 5 na direção I. Só isso aqui, ele não tem outros componentes. Vamos colocar mais um componente aqui, vamos colocar aqui 2 na direção J. Beleza? Como que fica esse produto escalar? Produto escalar, A, produto escalar com B, é igual. O A, vamos colocar o A aqui. Quem que é o A? 2 na direção I, mais o 3 na direção J. Produto escalar com B. Quem que é o B? 5 na direção I, mais 2 na direção J. Então, agora a gente faz a distributiva. Todos contra todos. Aqui. Vamos lá. É esse por esse e esse por esse. Não é? Então, vamos lá. A gente vai ter aqui 2 vezes 5, 10. I, produto escalar I, e produto escalar I vai dar 1. Ok. Agora, 2 vezes 2 vai dar 4. Mais 4. I vezes J dá 0. 0. Agora, distributiva desses outros aqui. Esse por esse, depois esse por esse. Então, vamos lá. 3 vezes 5 vai dar 15. J por I vai dar 0. 3 vezes 2, 6. J por J, 1. Então, 10 com mais 6, 16. Ok? Então, o produto escalar de A escalar B é igual a 16. Então, isso aqui é o produto escalar, um exemplo sim. E vocês podem analisar que o resultado é o mesmo se você fizer B produto escalar por A. Tá? Pode distribuir que vai dar o mesmo resultado, ok? Só que vetores, né, diferente de números escalares, né, eles têm dois tipos de produto. Tem o produto escalar e tem o produto vetorial. Então, vamos para o próximo produto. O próximo produto é o produto vetorial. Vamos lá. Produto vetorial, aqui é diferente, tá? Aqui eu vou colocar um mnemônico para vocês lembrar aqui. I, J, K, ok? Com isso daqui nós vamos ter, quando você fizer o produto de por J, vai dar K, ok? No sentido horário, tá? Então, I vezes J, que é o produto vetorial, I vezes J vai dar K. J vetor K vai dar I, ok? Tudo produto vetorial. Tá? J vetor K vai dar I. J vetor K vai dar igual a I. K vetor I vai dar J. K vetor I vai dar igual a J. Esses são os positivos, ok? E os contrários, por exemplo, eles, aqui, ó, aí eles são negativos, então é você só fazer o contrário aqui, que é J vetor I é igual a menos K. K vetor J é igual a menos I. I vetor K é igual a menos J. Esse daqui é o produto vetorial. Tá? Então, com o produto vetorial, em mãos, a gente sabendo, podemos calcular um exemplo aqui, né? Exemplo de produto vetorial. Então, nós temos um vetor
um vetor aqui, no plano, vamos desenhar aqui, para a gente ficar mais fácil para a gente entender. Então, x, y, z, as bases, nossas bases aqui são, vamos colocar aqui, o i, o j e o k, e jk, que são perpendiculares entre si, né, 90 graus, e nós vamos colocar dois vetores aqui, um vetor A, um vetor A, esse vetor A, ele está no plano, no plano XY aqui, então o vetor A, ele possui, vamos dar valores aqui para ele, tem a componente de 3 na direção I, 3 na direção I, mais 1 na direção J. Mais 1 na direção J. Então é só J. 3I mais J. E um outro vetor aqui, um segundo vetor, que... Segundo vetor, vamos escolher uma cor aqui. Esse segundo vetor, ele está no eixo Y, tá? Então ele tem, um vetor B, e esse vetor B, ele tem componente 2 na direção J, ok? Então são vetores que estão no plano aqui, no plano YX, ok? Esse é o plano deles que eles estão. Então B, 2J, aqui. Vamos calcular o produto vetorial de A vetor B. Produto vetorial A vetor B. Então o A, o primeiro vetor nosso, vamos colocar aqui, é 3 na direção I, mais J. Produto vetorial com o B, que é 2J. Agora vamos fazer a distributiva. Okay? Então, fazendo essa distributiva, vai ter, primeiro, 3i vezes 2j. Isso aqui vai dar 3i vezes produto vetorial 2j. Okay? Vou fazer bem passo a passo. Aí o segundo é esse daqui. É o j, produto vetorial com 2j. Ok? O que vai dar isso aqui? 3 vezes 2, 6. I vezes J, olha só. I vezes J vai dar K. Então, 6K. Positivo, né? E aqui, J vezes J. Ah, isso eu não coloquei, desculpa. Todos os iguais no produto vetorial, I vezes I é igual a 0, J vezes J é igual a 0, e K vezes K é igual a 0. No produto vetorial, no produto escalar, os iguais é igual a 1. No produto vetorial, os produtos iguais são igual a 0. Ok? Então, aqui J vezes J vai dar 0. 0. Então, o resultado do A vetor B foi isso daqui. 6K. Então, vamos desenhar esse vetor aqui. Ele vai estar aqui, ó. Ele é um vetor que é o produto, né, do A vezes B. Podemos chamar ele de um vetor C, né, vetor C, que é igual a 6K. Ok? Então, sempre que você fizer o produto vetorial entre dois vetores, você tem um vetor aqui, A, e um outro vetor aqui, B, entre esses dois vetores está passando um plano. Ok? Você tem um plano. Esse plano aqui. Plano relacionado por essas duas retas. Okay? O vetor produto vetorial de A por B, ele é um vetor que ele é perpendicular. Tá? Vetor C. Ele é perpendicular a esse plano. Tá? A esse plano aqui. Que forma entre os dois vetores. Tá? Então, esse é um ponto importante que vocês já observem nesse pequeno exemplo aqui.
e a gente já tem esse resultado. Tá? Então, o vetor, por exemplo, normal a qualquer superfície, né? Você pode encontrar o vetor normal a qualquer superfície, o vetor normal, vetor normal, como um produto vetorial, né? Se você tem um plano aqui, o vetor normal, se você encontrar dois vetores aqui sobre esse plano, ok? Pega aqui, ó, tem 3 pontos, P1, um P2 e um P3, tá? Como que você encontra o vetor normal a essa superfície? Se você tiver, monta o primeiro vetor P1, um vetor 1 aqui, um outro vetor 2 aqui, você pode encontrar eles, entre esses dois vetores, e aí você calcula o produto vetorial entre esses dois vetores. V1 vezes V2, né? Você vai encontrar um produto, que é um V3 aqui. Esse V3 ele vai ser perpendicular ao plano. Ele é um vetor normal, tá? Esse V3 aqui, ele é um vetor normal ao plano, ok? Se você quiser um vetor normal unitário com unidade 1, aí você vai ter o vetor unitário, que nós geralmente representamos por aí, esse chapeuzinho, é o V3 dividido pelo módulo do V3. Ok? Você vai ter um vetor unitário, perpendicular ao plano. Tá? Bem, produto escalar, produto vetorial. Ah, tá. Uma outras coisas aqui. O produto vetorial, se você observar o produto vetorial, ele se você fizer o A vezes B, né, é diferente, né, do B vezes A. Né? Isso é uma coisa importante para vocês notarem aí, beleza? A vezes B, frente ao B menos A. Um outro ponto importante aqui também, depois nós iremos utilizar, são os vetores, a combinação desses produtos, né? Você faz um produto vetorial, depois você faz um produto escalar, né? A equação da reta, nós vamos precisar aqui. Opa, alguma coisa aqui está postando alguma coisa. Mesa digitalizadora. Voltando aqui. Tá. Esse é um outro ponto aqui que nós vamos iniciar, que é a equação da reta. Uma vez que você sabe o que é um vetor, como que são os produtos entre os vetores, né, a gente já estamos em condição para a gente entender melhor, né, a equação da reta, né, ampliar o conhecimento sobre a equação da reta e a equação de planos, né, usando o sistema vetorial. Tá? Embora esse conteúdo aqui ele seja mais como uma revisão, né? Eu não tenho certeza se vocês, no ano passado, eu vi que teve, no semestre passado, ano passado, o pessoal teve bastante dificuldades nesses pontos, então eu estou revisando, e aí depois a gente vai entrando no conteúdo mais próprio, mais forte da ementa. Tá? Esse é o capítulo 12 lá do Stuart, né? Se vocês observarem, que são a equação da reta, né? E planos, tá? Se vocês vamos olhar a definição aqui, tá? Então nós vamos entrar primeiro em retas, tá? Depois já vai para o plano. Então nesse caso aqui nós estamos tratando de retas. Então a equação de uma reta, a menos de um parâmetro t, tá? Você pode escrever como uma soma de vetores, tá? Okay? Então você tem uma reta. Essa reta ela está passando por dois pontos aqui, ó. Tá? Um ponto R0, né? E um ponto P, tá? Uma reta ela precisa de dois pontos. Dois pontos você definiu a reta, essa reta é L, ok? Esse aqui é um ponto que é dado, um ponto dado, que é o P0, as coordenadas dele, e aqui o outro ponto P, tá? Então, a partir dado um ponto P, você encontra o vetor, tá? Relacionado a ele. Tá? E daí isso aqui eu acho que foi geometria analítica, tá? Aqui a gente está explicando de novo como que funciona, tá? Então, você tem um vetor,
Aqui nós temos uma origem, né, o nosso sistema, tá? Uma origem. Você pode, a partir do R0 e o R, né, você fazer subtração desses dois vetores, R e R0, você também tem o A, tá? Essa relação entre somas de vetores. Vocês podem abrir esse vetor R0 em componentes, tá? E o vetor P, o ponto P, onde que ele está aqui, em componentes. Vocês vão perceber quais são as componentes dele, tá? Então, vamos lá, só para abrir um pouco melhor isso aqui. Olha só, você pega o vetor R0, projeta ele no plano. Projetando o vetor R0 no plano, ele vai ter o quê? O R0, ele vai ter a componente x0 na direção y, mais o y0 na direção j, mais o z0 na direção k, ok? O vetor, o ponto P, que vai dar o vetor R. O vetor R, né, ele vai ter o quê? É o ponto, a projeção dele é outro local, né? Então, ele vai ter o quê aqui? A projeção vai ser um x na direção y, mais um y na direção j, mais um z na direção k, ok? Então, aqui eu abri, com a nossa notação, as componentes desse vetor aqui, tanto R0 quanto R. Okay? O vetor A. Esse vetor A, se você fizer o vetor R menos, o R, ó, se você somar o R0, ó, como nós fizemos a soma, R0 mais o vetor A, que é esse daqui, mais o A, você vai ter o quê? Vai ter o R, tá? Por soma. Também é uma relação interessante daqui, para abrir mais o entendimento a respeito desses parâmetros, ok? Então, a menos de um parâmetro, se você usar essa equação, ó, R igual a R0 mais um T multiplicado por um outro vetor aqui, né? Que está aqui. Então, você tem uma equação de uma reta, tá? x0 mais um AT, y0 mais um BT, o z igual a um z0 mais ct. Fica mais simples a gente já ir para um... Opa, minha mesa está com problema. Vamos para um exemplo aqui, vai ficar mais simples, tá? Entender o que nós estamos tratando. Olha só, determine as equações vetoriais e paramétricas de uma reta que passa pelo ponto 5, 1 e 3. Então, está aqui o ponto, ó, esse ponto aqui. Tá? 5, 1 e 3, que é o nosso vetor R0. Ok? Aí nós temos o seguinte. E é paralela ao vetor, esse vetor aqui, I mais 4J menos 2K. Beleza? Que é esse vetor que está dado aqui, é paralelo a esse vetor aqui. Okay? Dado um vetor qualquer. Beleza, então vamos lá. Determine primeiro a equação paramétrica. Depois, determine outros dois pontos na reta. Ok? Então, vamos lá. A reta é essa daqui, a reta L. Tá? Então, vamos lá. O R0 é esse vetor aqui, 5, 1 e 3. 5 na direção I, mais 1 na direção J, mais 3 na direção K. E o nosso vetor é aqui. I mais 4J menos 2K. Portanto, a equação, usando o nosso vetor, a parte zero lá, essa equação aqui, né? A equação 1. Opa. Equação 1. Usando a equação 1, nós teremos o seguinte. Aqui. R, que é o nosso vetor R0 aqui, né? Vetor R0. Vetor R0. Esse aqui é o R0. O R0. E aqui nós temos o nosso vetor V. Okay? E um parâmetro T, que é um parâmetro livre, tá? Da parametrização que nós vamos utilizar. Então, R
esse vetor R0, somando com isso daqui, nós vamos ter esse resultado aqui, as componentes. Aqui está a componente x, x. Aqui está a componente y na frente do j, e aqui está a componente z na frente do k. Lembra que o r nosso é x na direção y, mais y na direção j, mais z na direção k. Então, você encontrou essas equações paramétricas aqui. 5 mais t, o y é 1 mais 4t, e o z é o 3 menos 2t. Ok? Agora, letra B. Determine outros dois pontos na reta. Então, a gente pode escolher aqui, tá? Um parâmetro, um valor. Tá? Escolha um valor para t igual a 1. Tá? T igual a 1, se você colocar t igual a 1, o x vai ficar o quê? 5 mais 1, vai ficar 6. O y é 5 e o z igual a 1. Assim, você tem um ponto aqui, que é um dos pontos sobre a reta, né? Uma outra forma de você encontrar, você pode colocar, por exemplo, t igual a menos 1. T igual a menos 1, você vai encontrar um outro ponto sobre a reta também, tá? Porque esse parâmetro t, ele está andando sobre toda a reta, tá? Então, ele parametriza cada valor de t, você vai ter um ponto em cima da reta. Então, dado um valor de t, você tem um ponto em cima da reta. É como que se fosse, se vocês observassem, valor de parametrização, em física vocês utilizam o tempo, né? Então, você tem uma reta, né, que é um percurso, por exemplo, um objeto está locomovendo, e o valor de t é o tempo. Ele saiu da posição R0 e depois ele vai mudando as posições dele, tá? Ponto 1, ponto 2, e vai aumentando o valor de t ou diminuindo o valor de t, né? No caso do tempo, né, sempre um parâmetro que ele vai aumentando a distância sobre a reta, os pontos. Então, para cada valor de t, ele está num único ponto, tá? Vai se movimentando sobre a reta. Tá? Esse é um ponto de parametrização de uma reta, okay? Usando vetores. Estou com algum problema aqui. Okay. Então, vamos para os planos. Tá? Na questão dos planos, nós, como eu coloquei, os vetores são muito importantes, né, quando você vai determinar aqui principalmente o vetor normal, tá, que está sobre um plano. Então, vamos observar esse plano aqui, tá, esse desenho do plano. Tá. Aqui no plano, olha só, você tem dois pontos sobre o plano. Olha, o ponto P, tá, que está sobre o plano, né, e um outro ponto P0, tá, que está sobre o plano também, ok? Então, no ponto PR, você tem o vetor R, aqui, né, no ponto P. Quem que é esse vetor R? Vamos lá. O vetor R, ele vai ser o quê? X na direção Y, mais Y na direção J, mais o Z na direção K, ok? Que é esse ponto aqui, que é o R, vetor R. O R0, quem que é o R0? O R0, ele é o X0 na direção Y, mais o Y0 na direção J, mais o Z0 na direção K. Então, são esses dois pontos aqui que estão sobre a reta, tá? Então, uma vez que você tem dois pontos sobre a reta, você também pode encontrar esse outro vetor aqui, ó, que ele é o R menos R0. O R menos o R0, tá? Então, esse vetor R menos o R0, né, que é esse vetor aqui, ó, tá aqui, vai daqui para cá. Esse é o vetor R menos R0, ok? Então, você subtrai esse vetor menos esse, ou você faz a soma. O R0, final do R0, com esse daqui, você vai obter o R, tá? Ok, então agora nós temos um vetor que está né, está no plano, né? Agora, nós temos um vetor sobre o plano, né? E um ponto qualquer sobre o plano, a gente já pode encontrar aí um vetor normal, tá? Então, vamos lá, a equação do plano aqui, nós temos o seguinte, que o vetor normal é a equação do plano, que é N, que é o vetor normal, que está no plano, produto escalar por R menos o R0, isso aqui tem que ser igual a zero, tá? Essa é uma das equações do plano. Um outro
uma outra coisa. O N é essa equação aqui. Né? O normal, produto com R, produto escalar com R é igual ao normal, né? Bem, produto escalar com R0. E uma outra equação. Tá, são relações aqui, né? Que são importantes, né? Que são relacionadas com o plano. Vamos para um exemplo. Olha só esse exemplo aqui. Nós temos esses pontos aqui, ó. São uma figura, né, que tem um plano, né, que está delimitado por esses 3 pontos, que são 0, 0, 3. Lembra que a primeira componente é x, y, a segunda é y, a terceira é z. Então, z igual a 3, esse ponto aqui. Aí, y igual a 4 e o x igual a 6. Tá? X, y, z. Esses 3 pontos. Determine uma equação do plano, tá, que passa pelo ponto 2, 4 e menos 1. 2, 4 e menos 1. E tem como vetor normal, né, 2, 3 e 4. Então, nós estamos passando pelo 2, 4 e menos 1. E tem o vetor normal, que é 2, 3 e 4. Tá? 2, 3 e 4. Então, encontre também as intersecções dos eixos coordenados com o esboço do plano. Tá? Então, vamos lá, tomando o A aqui igual a 2, B igual a 3 e o C igual a 4, ABC. Essa relação entre do plano. Então, você vai ter aqui, nessa figura, observando, 2. Isso daqui é o quê? Vamos lá. Deixa eu ver, caneta. 2, x menos o A, mais 3, y menos o B, mais 4, aqui, z, né? Opa, z mais 1, ok, z está menos 1. Não, aqui está errado. Aqui está errado. Desculpa aqui. Ok, não, está certo. Está certo. 4z mais 1. Então, aqui nós fechamos a nossa equação e encontramos a nossa equação do plano. Tá? Bem, pessoal, aqui nesse ponto aqui, eu me atrapalhei porque faltou explicar uma coisa antes para vocês. Eu não tinha colocado uma fórmula a mais aqui, faltou uma fórmula. Na hora que eu estava explicando, eu vi que estava faltando essa fórmula. Então, aí na hora eu fiquei tentando raciocinar alguma outra forma, mas não tinha o que fazer. O que a gente tinha que abrir? Então, vou ter que abrir isso aqui. Ó. Quem que é a fórmula que está faltando, né, para resolver esse exemplo aqui, é essa daqui. A x menos x0, b y menos y0, c z menos z0. Quem que é esse daqui? Esse aqui nada mais nada menos é o que nós estamos colocando aqui, ó, como essa fórmula aqui, n escalar r menos r0. Só que nós temos que definir quem que é o n, né? Então vamos lá. Uma vez que você tem aqui, ó, n, você vai definir o n como sendo um A na direção I, mais um B na direção J, mais um C na direção K, ok? Se você faz esse produto, N, produto escalar, R menos o R0, quem que é? Esse aqui, o N é o A na direção I, mais o B na direção J, mais o C na direção K, ok? Produto escalar, agora com isso daqui, R menos R0, x menos x0 na direção I, y menos y0 na direção J, z menos z0 na direção K, ok? Quando se calcula esse produto escalar aqui, isso aqui tem que dar zero, né? Pela essa fórmula aqui, ó, ok?
N escalar R menos esse produto escalar dá zero. Então, isso daqui tem que ser igual a zero. Com isso daqui, você vai ter o A escalar A vezes X menos X0, B vezes Y menos Y0 e C vezes Z menos Z0. Com isso, a gente chega nessa fórmula aqui, ok? Então, sem isso aí vai ficar complicado. Eu estava explicando aqui em cima, né? Mas eu já estava usando uma fórmula que eu tinha já em mente, né? E eu não conseguiria justificar para vocês. Tá aqui, é um passo anterior, vocês olham no livro, que foi isso daqui que eu esqueci, tá? Na hora da minha explicação. Então aí eu estava continuando a explicação, né? X menos A, 3 vezes Y menos B, né? Porque daí quem que é aqui, ó? Esse aqui é o A, esse aqui é o B, esse aqui é o C, ok? Aí o C está aqui, é o 4, vezes, nesse caso aqui é o Z, menos o Z0, que daí menos 1 vai dar mais 1, ok? E assim por diante, tá? Aqui é o C, nesse caso. Então nós chegamos nessa equação aqui, que é igual a zero. Com isso nós encontramos a equação do plano. Beleza? É essa equação aqui. Tá. De forma geral, né, a equação do plano, ela vai ser dada a menos de uma constante. Então, essa constante D aqui. Então, fica um AX mais um BY mais um CZ mais uma constante igual a zero. Então, que vem já de consequência das nossas duas fórmulas aqui acima, tá? Que é do N escalar R e do N escalar R0. Okay? Então, com isso daqui, essa é a constante D, você pode obter ela, né, passando para o outro lado, ali, encontrando essa a constante D. Essa daqui é a forma do plano, né, que é passado já em geometria analítica, né, geometria plana, né, que já é colocado essa fórmula aqui. Então aqui você demonstra essa fórmula através das duas equações de forma vetorial, que é essa equação, através dessa equação aqui e essa daqui, ok? Então aqui fica demonstrado. Bem, a partir daqui, sempre que você fala de plano, você está tratando desse tipo de equação aqui, ok? Desse tipo de equação. Se você quer demonstrar, você pode vir aqui, colocar produto igual a zero e você encontra a equação do plano geral, ok? Então, se você abre isso daqui de forma geral, você vai ter uma constante aqui, ó, C vezes Z0, que é uma constante, né? O A vezes X0, né? Isso daqui vai dar a constante D, que é essa daqui, ó. Okay? Pegando só os termos, constante multiplicado por constante, constante multiplicado por constante, constante multiplicado por constante, vai dar o termo D, que é dessa equação aqui. Ok? Então aí fica esclarecido esse ponto aqui, que não teria como a gente entender esse exercício sem essa explicação mais geral aqui, fazendo a definição. Tá? Eu pulei para passar um resumo bem rápido e acabei que atrapalhei mais do que ajudei. Mas agora eu acho que está claro. Se ficar alguma dúvida, depois nas listas de exercício, nos questionários, a gente tira as dúvidas, que caso ficou alguma dúvida a respeito desse assunto. Ok? Fazer um esboço também, foi aberto para Z igual a 3, no ponto 3, e nós encontramos aqui o octante, que está da figura C. Ah, eu estava com uma coisa na cabeça e era outra, eu estava pedindo uma outra coisa. Aí agora aqui que se faz, né, que monta, né, uma vez que montou a equação do plano, aí a gente vai ter a equação do plano, que é o AX mais BY, isso aqui eu não tinha colocado para vocês, eu já estava colocando lá em cima, mas é aqui. Aqui que nós vamos ter o AX mais BY mais CZ mais D, que essa é a equação do plano, tá? Beleza. Falha nossa aqui, que eu não expliquei essa parte antes, para depois já indo para outra. Ok. Aqui é um outro exemplo, que é esse aqui que eu estava em mente, né, que nós temos encontra a equação do plano, né, que passa através de dois pontos. Aí esses dois pontos aqui, eles são pontos que pertencem ao plano. O 1, o 3 e o 2 é um dos pontos do plano, ponto P. E o outro ponto é o 3, menos 1 e 6. 3, menos 1 e 6. É o ponto Q. E o ponto R, que é 5, 2 e 0. Agora nós já temos dois vetores, né? A gente vai montar os dois vetores para fazer o produto. Isso.
aqui vai ficar mais simples. Aqui. Então, o vetor primeiro, vamos lá. Primeiro o vetor A, sobre o plano. O vetor A é 2, menos 4 e 4. Por que que esse vetor A é isso aí? Ó, o vetor P e o vetor Q. Você diminui, você encontra o vetor entre P e Q. P e Q está aqui. Ó, o ponto P está aqui e o ponto Q está aqui. Então, nós vamos lá. 1 menos 3. Nós vamos vir no vetor daqui para cá. Então, vai ser 3 menos 1, vai ser 2. Aí nós temos menos 1, menos 3, vai dar menos 4. E depois 6 menos 2 vai dar 4. Então, esse é o nosso primeiro vetor, né? Nosso primeiro vetor que está aqui, e esse vetor aqui, que é o nosso vetor A. Aí o segundo vetor, que é o B, que é esse daqui. O segundo vetor vai ser P e R. Ele está aqui. E para o R. Então, vamos lá. 5 menos 1, 4. 5 menos 1, 4. 2 menos 3, menos 1. E o 0 menos 2, que dá menos 2, o segundo vetor B. Então, nesse caso aqui, nós temos dois vetores, né? Com os dois vetores, nós vamos fazer agora o produto vetorial, que é o A vezes B. Então, vai ser o vetor nosso normal, N, que é o A vezes B, que é o produto vetorial. Bem, eu coloquei para vocês o produto vetorial direto entre o A e o B aqui. Se você pega esses dois vetores, você faz o produto. Uma segunda forma, que você já deve ter visto em geometria analítica, é você colocar na matriz e calcular esse determinante aqui. I, J, K. Aí o primeiro vetor, o A, 2, menos 4 e 4. O segundo vetor, 4, menos 1 e 2. Calculou o produto vetorial, aí nós temos o vetor normal. Beleza? Tá. Agora, qual que a gente pode escolher? Qualquer um ponto, tá? A gente poderia escolher qualquer um ponto. Nesse caso aqui, nós estamos pegando o ponto P, que é 1, 3 e 2. E com isso daqui, a gente encontra a equação normal do plano, né? Então, vamos pegar aqui, ó, pegando o ponto P. No ponto P, nós vamos ter aqui qual é a equação do plano. Opa, desculpa. Eita. Tem alguma coisa aqui na minha mesa. Um momento aqui. Equação do plano. Aqui. Voltamos, é essa a equação do plano, beleza? Então, nós vamos ter AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Dado o ponto ali que nós temos. O ponto aqui é o quê? Um ponto qualquer, pode ser aqui. Um ponto, pode ser o X, que ele vai ter X, Y e Z, que é um ponto. Então, vamos lá. Aqui nós temos esse é o nosso produto, 12 na direção I, 20 na direção J e 14 na direção K. Ok? 12, x menos 1, ok? Que é o ponto 1 aqui. Y menos 3, ok? E o Z menos 2, igual a 0. Okay? Aí nós encontramos a equação do plano. Tá, tem outras formas de você também resolver esse mesmo problema, tá? Você pode, por exemplo, aqui, você pode escolher qualquer um outro ponto que você tem aqui sobre o plano, ou qualquer outros vetores, desde que ele esteja sobre o plano, tá? Então, se você tiver um vetor aqui, V, e aqui um outro vetor, qualquer um outro vetor, um V1, um V2 aqui, qualquer um outro vetor, você também pode calcular o produto vetorial entre eles, e você já vai ter o vetor normal, tá? Vetor normal. Qualquer produto, qualquer um entre eles aqui. Você tem o vetor normal, que é o produto vetorial. Uma vez que você tem o produto vetorial, você já consegue encontrar a equação do plano, tá? Que está relacionada a esses 3 pontos. Bem, esse tipo de problema aqui nós vamos encontrar bastante, tá? Ao longo do curso, tá? Que são integrais de superfície, nós vamos ter que tratar sobre encontrar esses vetores normais, sempre nós vamos tratar a respeito de
com os vetores normais. A outra forma anterior a gente encontra menos, mas tem várias maneiras de você encontrar a equação do plano, tá? Você pode fazer sem colocar de forma algébrica, colocar de forma vetorial. Você pode fazer usando simplesmente álgebra aqui, que é o caso do exemplo 4. Mas nós aqui no curso, nós vamos tratar mais da forma vetorial, tá? Encontrando diretamente, enquanto os vetores, calcula o produto entre eles, ok? O produto vetorial, e aí encontramos a equação do plano. Okay. Bem, opa, está com problema isso aqui. Descobri o que está acontecendo. Vamos lá. Funções vetoriais e curvas espaciais. Tá, esse é o ponto que já iniciamos no capítulo 13 aqui. 13.1 do livro, do Stewart. Ok? Vamos lá. Olha, um vetor, então, nesse caso aqui, eu estou já parametrizando com aquele parâmetro t, um parâmetro geral, que é um f de t, g de t, como um parâmetro. Né? Você poderia pensar isso aqui, né, como tempo, né? Mas nem sempre, nem todos os problemas é o tempo. Pode ser um ângulo, pode ser algum parâmetro que está, que parametriza a sua curva, o seu vetor. Okay? E o vetor, ele vai encontrar um ponto, né? Ele tem um ponto direto. Esse R, em função do t, é um vetor. E esses aqui são os componentes. Seria a componente x, componente y e a componente z. Então, você tem o x na direção y, mais o y na direção j, mais o z na direção k. Isso aqui é o f de t. Aqui é o g de t. E aqui é o h de t. Ok? Então, você poderia pensar, muitas vezes a gente trabalha com o x em função do tempo, o y em função do t, seria assim, no caso de velocidades, né, e o z em função do t. São curvas paramétricas. Uma vez que você tem um vetor R, né, e esse vetor R, ele consegue encontrar, para cada ponto P, você está andando sobre essa curva. Tá, uma curva assim. Ok, então se você tem dado um vetor R aqui, esse aqui é um exemplo bem simples. T ao cubo, um ln, um raiz de t. E dado essas funções paramétricas aqui, ó. Então, claro, aqui você já encontra direto, não tem segredo, né? Isso aqui é só comparar, né? E f de t é o t ao cubo, o g de t, né? No caso aqui seria o ln de 3 menos t, e a raiz de t aqui é o h. Isso aqui é só um exemplo trivial. Bem, aqui começa a complicar um pouquinho, né? Que, nesse caso aqui, o r de t, né? Como que você calcula a derivada, né? Os limites em si relacionados, né? As funções. Vai ser função por função. Você distribui o limite, né? Se você tem essas funções aqui, você distribui os limites, entendeu? Então, como que você vai fazer aqui? Se você quer calcular o limite de um parâmetro t, né? No caso aqui, o t tendendo a um valor a, que é esse caso aqui, você distribui esse limite para as funções. Lembrando que aqui, nesse caso aqui, ó, você tem o limite de t tendendo a do R. Claro, você vai distribuir esse limite, vai ser o limite do t tendendo a primeiro, nesse primeiro aqui, o x de t, por exemplo, na direção y, mais, aí o limite, de novo lá, o limite de t tendendo a do y de t na direção j, e aí depois mais o limite do t tendendo a do z de t, ok? Na direção k. Desculpa. Então, é só a distributiva do limite aqui. A derivada também é a mesma coisa. Você distribui por componentes. Então, uma vez que foi feito já no cálculo 1 e no cálculo 2, a derivada de funções, aqui você só distribui ela. Tá? A prática é essa. Né? Mas a geometria está aqui embaixo, ok?
Opa, desculpa. A geometria está aqui. A prática é distribuição, que vocês vão ver aqui na próxima. Mas a geometria da derivada está aqui, ok? Por quê? Vamos tentar entender esse desenho aqui. Vou colocar aqui. Você tem o espaço. X, Y e Z. Temos um ponto aqui. Ponto P. E o nosso vetor R aqui. Em 3 dimensões, tá? Aqui, tá no espaço. Esse ponto é X, Y e Z. Qual é a derivada? Se você pegar, e esse é uma curva, está descrevendo uma curva, pensando, por exemplo, no movimento, por exemplo. Você pode. E o outro vetor, se você coloca aqui é num tempo, num parâmetro t, e nesse outro ponto aqui é um parâmetro t mais um ΔT. Tá? Vocês podem pensar mesmo com velocidade. Aí esse vetor aqui, ele é um R de t mais ΔT. Ok? Ele é um R diferente. E quem que é esse outro vetor aqui que é a diferença, que nós vamos definir como uma derivada aqui? Esse outro vetor aqui, ó, esse daqui é o nosso ΔR. ΔR. Quem que é o ΔR? Olha só, o R mais ΔR vai dar igual, olha aqui, se você somar o R mais o ΔR, você vai ter o quê? O R. O R de T, beleza? Desculpa aqui. R de T, senão vai estar tudo a mesma coisa, vai dar errado. O R de T, o R de T mais o ΔR é igual ao R de T mais ΔT. Ok? Agora, quem que é esse ΔR? Então, ΔR, ele é igual ao R de T mais ΔT menos o R de T. Então, esse é o nosso ΔR. Aí vem para o limite, né? Quando você vai fazendo esse T, esse ΔT aqui, ele tender a zero. Você vai transformando esse ponto aqui, ele cada vez vai ficando mais próximo. Ele vai ficando mais próximo. Quando você, aqui nesse ponto, você vai fazendo esse ΔT tender a zero, ficando mais próximo, e aí você vai tendo o ΔR tendendo a zero também. Então você vai ter assim, o limite do ΔT tendendo a zero, do ΔR sobre ΔT. Ok? Aqui no caso, aqui ele tá usando, a gente está usando um parâmetro no lugar do ΔT, né? Vocês observam que o ΔT seria o equivalente ao H, tá? Um parâmetro pequeno, para o H tender a zero. Com isso daqui, o ΔT tendendo a zero, ou H tendendo a zero, nós vamos ter a derivada do R em função do T. Ok? Tá? Que daí você deriva por componente da mesma forma. Tá? Então você tem a operadora aqui que seria o dr dt, se você tem ddt, e aqui o R, quem que é o R? É o x na direção I, mais o y na direção J, mais o z na direção K. Aí você vai derivar dx dt na direção I, mais o dy dt na direção J, mais o dz dt na direção K. Ok? É isso daqui, em aberto. Então, ali é só você aplica o limite, tá? Dependendo do tipo de função. O que foi válido para o limite de uma função só, vai ser válido também todas as regras para as componentes que você vai, parte vetorial, que você vai abrir em componentes, tá? Então, a explicação geométrica é isso daqui. Você tem uma curva C, e você tem vetores
para cada parâmetro seu, parametrização pode ser t ou h, né, seja qual for o valor do parâmetro, esse parâmetro ele vai andar sobre essa curva, tá? Vai andar sobre essa curva. Então, para cada valor do t, você tem um ponto sobre a curva, ok? Esse valor t parametriza essa curva c. Tem alguma coisa aqui. Deixa eu voltar aqui. Um momento aqui. Problema técnico. Ok. Vamos. Tá tudo ok? Tá parecendo normal para vocês? Professor, não está apresentando. Ah, ok. Beleza. Obrigado. Voltou ao normal? Sim. Ah, valeu. Obrigado, hein? Então, vamos lá. Então, aqui vamos para um exemplo prático aqui, né? No caso de um cálculo de um vetor tangente, né? Que tá, coloquei aqui anterior, né? Você tem ali, né, nessa parte desse capítulo, você vai ter derivada sobre curvas, ok? Então, o vetor tangente aqui, ele vai ser definido nesse ponto aqui, como a derivada do vetor R' sobre o módulo dessa derivada, ok? Por quê? A derivada, vocês estão percebendo aqui que ela está tangente à curva, em cada ponto, né? Tangente à curva. Um vetor que ele é tangente à curva, né? Então, o vetor tangente unitário, ele é definido como vetor tangente unitário, ele é derivada do seu R, né? Dividido pelo módulo dele, ok? Então, vamos ver isso aqui na prática. Então, nós temos aqui um vetor, determina a derivada desse vetor R, que é com essa componente aqui, 1 mais t ao cubo, na direção I, t exponencial de menos t na direção j, mais seno de 2t na direção k. Aí, essa é a primeira. Depois, a letra B. Encontre o vetor tangente unitário nesse ponto t. Beleza. De acordo com o teorema 2, derivando cada componente de R, obtemos o seguinte, vamos lá. Deriva esse R aqui. É o equivalente a derivar as componentes dele. Tá? Então, vamos lá. Então, a derivada da constante dá zero, isso aqui vai dar, caiu 3t ao quadrado. Primeiro termo. Aí vem para a segunda componente. O t exponencial de menos t. Aí aqui, derivada da primeira vezes a segunda, mas conserva a primeira, a segunda, deriva a primeira. As mesmas regras de derivada, né, que vale lá atrás, regra da cadeia, as regras anteriores, aqui é válido. Então, 1 menos t exponencial de menos t. E depois o terceiro termo. Derivado do seno é igual ao cosseno e cai o 2 do argumento aqui em relação a t. Tá, uma vez que você tem a derivada, né, agora você precisa do vetor tangente unitário, né, o vetor tangente unitário nesse ponto aqui, que é dado. Né, o problema aqui. 1, 0, 0. No ponto t igual a 0. Então, o t igual a 0, se você colocar o t igual a 0, ele vai ser o quê aqui? Ó? T igual a 0, lembrando que R é o... Você pode representar como x, y, z, ou se não assim, x na direção I, y na direção j, mais z na direção k. Tanto faz. Tá? É a forma de representação vetorial. X, y, z, ou x, y, z. Então, quando você coloca aqui o t igual a 0, o primeiro x vai dar igual a 1, t igual a 0, o segundo y vai dar igual a 0, e seno de 0 é 0. Então, dá 1, 0, 0, que é esse vetor aqui.
Okay? É esse ponto aqui, né? Ponto aqui. Então, substituir o t igual a zero, nós vamos ter, substitui agora na derivada, t igual a zero, né? Aqui igual a zero, só sobra j mais 2k. Qual que é o módulo de um vetor? Vocês lembram o módulo de um vetor? Aí você tem aqui, ó, o vetor ficou isso daqui, que é o R' no ponto t igual a zero. Então vai dar o j mais 2k. J na direção k. O módulo desse vetor, o módulo, ele é igual a raiz dos componentes ao quadrado, né? Da soma das componentes ao quadrado. Então, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso daqui vai dar 1, 4 raiz de 5. Okay? Que está aqui embaixo. Aí só dividir o vetor tangente em t igual a zero. Aí ele acaba sendo isso dividido por raiz de 5, né? Que vai dar, então, 1 sobre raiz de 5 na direção j, mais 2 sobre raiz de 5, raiz de 5 na direção k. Beleza? Então, esse aqui é o vetor. Como que você calcula o vetor tangente de uma curva em um único ponto? Beleza? Aí, vamos lá. Regras de derivação. As regras de derivação continuam as mesmas, aquilo que eu estava falando. Você distribui as regras de derivação. Então, todas elas são válidas. Né? Aqui, soma, constante, fica a mesma coisa. Tá? Dos produtos, né? Elas derivam a primeira, conservam a segunda, a regra da cadeia. Todas as regras são válidas. Tá? Então, preciso só colocar exercício para fazer a aplicação disso daí. Ok? Depois a gente entra aqui na integral. Okay? Para depois a gente, nessa parte aqui, a integral também vai ser válida para as componentes, né? A soma de Riemann, né? Eu não vou fazer aqui, porque uma vez que já foi feito para cada dimensão, isso aqui foi feito para uma dimensão. É a mesma coisa. Okay? Tudo que é válido em funções, aqui simplesmente vai dividir na parte vetorial. Okay? Bem, aí isso aqui já vai ser conteúdo já da nossa próxima aula, aí, né, nossa próxima aula. Então, vamos parar por aqui e vou deixar depois para vocês uma lista de exercícios, né, um questionário,